Você já percebeu que nem sempre as suas escolhas são livres? Já aconteceu com você de você reagir como por alguma situação, como se fosse uma criança de 5 anos? Então vamos entender um pouquinho como funciona o psiquismo humano. Nós podemos dividir de forma bem genérica o cérebro em 3 partes. O cérebro reptiliano, o límbico e o córtex cerebral ou neocórtex. O cérebro reptiliano é a sede do inconsciente e seria a maior parte do nosso cérebro. E ele guarda a memória de tudo, absolutamente tudo que nos aconteceu desde do ventre da mãe. O sistema límbico, também conhecido como o mesencéfalo, é a parte das emoções, lida com as emoções e comportamentos sociais. E o neocórtex é a parte mais elaborada, mais inteligente do nosso cérebro. Dentre esses 3, que nós citamos, o cérebro reptiliano é a sede do inconsciente. Olha só que interessante, né? O inconsciente, que é coisas que a gente não tem acesso livremente, né? E às vezes em sonho a gente tem acesso ao inconsciente, trabalhando o autoconhecimento e coisas assim, mas a gente não tem acesso livremente e ele guarda absolutamente tudo o que te aconteceu em todas as épocas da vida. E ele tem uma característica muito interessante porque ele é atemporal. Ele não reconhece tempo. Tudo o que aconteceu na vida, desde o ventre até hoje, está lá armazenado em memória, mas como se fosse algo atemporal, como tudo aconteceu ao mesmo tempo, ou seja, algo que aconteceu comigo quando eu era muito pequeno, há 10 anos atrás ou há 2 dias, tem a mesma importância. E ele não sabe distinguir se uma situação está acontecendo comigo ou se eu estou lembrando de uma situação. Então, como ele não sabe distinguir isso, ele age como se estivesse acontecendo de novo. Esse cérebro reptiliano tem uma característica interessante, porque ele é binário. Ele só interpreta 2 coisas. Estou em segurança ou estou em perigo. Porque ele é o cérebro mais primitivo do ser humano. Lembra do homem das cavernas? Então ele vivia em modo de sobrevivência, porque quando ele vivia na natureza e ele estava à mercê de muitos perigos, de feras, de animais que podiam matá-lo. Então ele estava o tempo todo alerta em relação ao seu ambiente, tudo que acontecia, para ver se ele estava em perigo ou segurança. Se ele se sentia em segurança, o cérebro reptiliano estava ok, você está em segurança. Mas quando qualquer eminência de um perigo aparecia, o cérebro reptiliano dispara uma informação que vai liberar um hormônio chamado adrenalina, preparando o corpo para lutar ou fugir, para poder sobreviver e se defender do que quer seja o perigo que acontece. E embora a gente não viva mais no tempo das cavernas, esse cérebro continua atuando da mesma forma. Nós temos outros mecanismos muito mais inteligentes e com processos mais complexos acontecendo, mas esse cérebro reptiliano, ele é o mais rápido. Ele é 16 vezes mais rápido do que o cérebro do neocórtex. Então, quando a gente tem uma reação inesperada a uma situação, às vezes a gente fala, puxa vida, eu agi nessa situação quando eu tivesse 5 anos de idade. É o cérebro reptiliano, porque de alguma forma ele interpretou que você estava em perigo. Então, esse estado que a gente fica de ansiedade muitas vezes, é esse cérebro interpretando falta de segurança. E como ele é atemporal, ele tem armazenado
todas as informações de falta de segurança na vida inteira. E qualquer coisa que aconteça hoje, ele vai interpretar e ele vai trazer todas essas situações acumuladas para o momento do agora. E quando ele interpreta que você ele diz não segurança ou perigo, ele pode interpretar o perigo por causa de um barulho muito forte que você escutou. Porque em tempos atrás você escutou um barulho muito forte quando era criança e era um acidente grande onde pessoas que você conhecia se machucaram. Então, ele vai interpretando essas coisas e ele vai associando a coisas do passado. E ele responde agora de uma forma muito simples e rápida, como se você estivesse em perigo. Não importa que não tenha um leão ou um tigre, mas ele reage como se fosse. E nós vamos então estar nessa situação interpretando um perigo, às vezes por coisas muito pequenas e banais, mas é assim que ele funciona. Então, imediatamente, quando o cérebro reptiliano interpreta perigo por qualquer motivo que seja, ele já dá uma mensagem liberando adrenalina no corpo, que vai disparar todo o processo de crise, de um ciclo da adrenalina. O coração dispara, você fica tremendo, às vezes congela, e porque o corpo está se preparando para o quê? Para fugir ou lutar contra aquele perigo iminente. Então, por isso que a gente não entende, muitas vezes nós temos uma reação a uma situação tão ilógica ou irracional. Na verdade não é irracional, o cérebro está lá fazendo associações e interpretações de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, por isso que a gente não faz a relação, não faz essa conexão. E a gente passa a viver a vida, muitas vezes, fazendo escolhas, tendo ações e tendo reações a partir desse cérebro reptiliano e não do nosso cérebro lógico, racional, inteligente, que é o neocórtex. E isso é a explicação para muitas das nossas ações. E uma outra coisa é que sempre o nosso cérebro quer a nossa felicidade. E se tem eventos traumáticos no passado que nos congelaram ou que nos trouxeram uma grande dor emocional, como ele é sempre à procura da felicidade, ele vai sintonizar com eventos parecidos para que aconteçam com você, para você ter a possibilidade de chegar à felicidade, de reprocessar. Mas como você está preso à dor emocional, o cérebro não consegue passar por isso e fazer o processamento dessa informação, desses dados, e a gente fica presa nesse looping de repetição, de compulsão à repetição de eventos, para a gente reprocessar, e nós ficamos presos nessa dor por muito tempo. Então, o conhecimento dessa capacidade do cérebro de ser totalmente atemporal, né, do cérebro reptiliano, nos ajuda muito a compreender. Muitas fichas caem na nossa cabeça em relação a coisas que hoje nós passamos na vida em relação ao nosso passado. E tem uma terapia chamada TRG, que é terapia de reprocessamento generativo, onde a gente tem condições de voltar a eventos traumáticos da vida que trouxeram dor, reprocessar. Na verdade, o terapeuta vai facilitar o cliente para que ele possa voltar a esses eventos e que o próprio psiquismo dele tenha a capacidade de reprocessar, e a gente sai desse looping de repetição, de compulsão à repetição ou do congelamento naquela situação. Então essa terapia nos libera, e aí sim
nós teremos a capacidade de fazer escolhas muito mais inteligentes e não presas a um passado traumático.